Aconteceu. Novamente, o Barba foi ao hospital com uma certa crise de labirintite e outras coisas mais. Só que ele deixou a porta aberta e a sua máscara caiu e a Janja saiu completamente assustada e nervosa com toda essa situação, porque o lance do IOF continua, não é somente para as empresas. E a Janja, ao dizer ao vivo que se considera uma mulher muito inteligente, a repórter pergunta: por que então que você fala problemas? Por que então que você fala faraona? E por que então que você diz inúmeras coisas nesse sentido, cidadãos globais e muito mais? Ou seja, a Janja teve ali um atrito com a jornalista que expôs ali o lado dela. E o Barba, a caminho do hospital, ele foi vaiado mais uma vez junto com a Janja, o que não é novidade para ninguém. Até mesmo a Globo se rendeu aos pés da nossa Michelle e ao nosso capitão, dizendo que não dá mais para o Barba continuar. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente para que você deixe agora o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. E eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. Se você também se orgulha, comenta. Eu tenho orgulho do capitão. Sem mais delongas, vambora. Olha isso daqui. Babado, confusão e gritaria. Janja chama o Barba de mentiroso e que houve sim um bafafá com ela. Ih, rapaz, olha só, hein? Chamou o Barbudo de mentiroso, tá? Ai, ai, hein? Olha isso aqui. Após mal-estar, o Barba suspende a agenda e vai ao hospital de Brasília, rapaz. Ih, caiu a máscara do Barbudo. Deu ruim. Acredite se quiser, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vão colocar a cabra pra berrar em desfavor dos cortes do Barbudo. Tá aqui, ó. Fora Barba, inimigo da educação. Ninguém aguenta mais ele. Gonê esquece o microfone aberto e diz que fez, abre aspas, cagada. É, rapaz, Gonê, fez cagada. Pessoal, vamos logo para o conteúdo principal, que aqui você sabe que é sem enrolação. O recado do nosso capitão. Olá, amigos do Meu Nordeste. No próximo 30 de maio, 8 da manhã, em Fortaleza, o segundo seminário de comunicações do PL. Legal. Com a presença da Meta e do Google. Eu também me farei presente. Você está convidado. Compareça. Te aguardo lá. Um abraço a todos. Eita, rapaz! É o recado do homem, né? E olha isso aqui, será que vou encontrar algum apoiador do Barba aqui? Lula é um ladrão! É ladrão! Olha aqui quem votou em Lula! É mentira dele! É verdade? Mas que não... Vem cá, rapaz! Vai parar, viado! Manda um recado pra Lula, manda! Lula é outro ladrão igual a ele! Maria, misericórdia, a pressão aqui é grande. Nada, tá tudo em ordem. Beleza pura. Então agradece, né? Agradece ao presidente Lula primeiro. Tá bom não, você está... Falou em Lula, ficou ruim. Pois é, pra você ver que acho que ninguém mais suporta esse cara, né? Olha isso aqui. O IOF é um imposto regulatório, estão utilizando o imposto para fazer aumento da arrecadação. Eu estou entrando com o PDL, que é um projeto de um decreto legislativo, para assustar essa ação deletéria do governo do PT. Quando você aumenta o IOF da forma como eles aumentaram, porque o governo de fato quebrou o Brasil, alguns vão olhar para a gente e vão dizer: isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu não mando dinheiro para fora. Vai onerar milionários, o povo tem que pagar. As pessoas não entendem que qualquer insumo ou serviço que venha de fora do Brasil para cá vai ser onerado com esse aumento de 300% a 400% do IOF. Tem uma assinatura de Netflix, vai pagar mais. Quem tem um carro financiado, quem compra o pão, porque é o trigo. O smartphone? Qualquer produto. Isso é inflação na veia. Esse governo é um desastre. É um governo populista, irresponsável. É um governo que não tem nenhum sentimento. Pois é, tomara que consigam reverter essa situação do IOF, né? E a gente passando vergonha, é isso aqui. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Conheci a esfinge da única faraona que tem. Conheci as fins e a única faraona, olha isso aqui. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. Estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Cidadãos globais, é cidadãos, minha filha, cidadãos. Cidadãos globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho. Tinha abrido aquela... Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável. 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 É com isso, entendeu? Colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Problemas, com esses tantos de problemas.
esse tanto de problemas. Cara, que isso, que vergonha, cara. E dizem por aí, pessoal, que ela é socióloga formada. Dizem por aí. Ó o Barba sendo chamado de vagabundo. Aí, ó. É a verdade, esse governo vagabundo, ladrão. O cara quando defende um filho da puta desse, dá vontade do cara partir pra cima. Como foi, você falou aí no governo anterior, tava tudo bem, né? Graças a Deus, no governo anterior. Eu dei 27 mil, comprei um HB20, assumi 46 parcelas de R$ 850. Hoje no governo desse vagabundo de 9 dedos, eu não consigo pagar meu carro. Eu paguei. E toda a minha família está em dificuldade. E eu quero aqui perguntar quem é que não está aqui em dificuldade. Aí o cara fica defendendo um vagabundo. É, o que ele falou é verdade, né? Quem aqui não tá em dificuldade, né? Tudo ficou muito, mas muito mais caro. E olha os jornalistas, cara. Rapaz, o nosso capitão, estão assustados. Olha isso aqui, ó. Se rendendo ao nosso capitão, ó. Você imagina que o que vem a seguir em 2026, eles podem ter a presidência da República, a maioria no Congresso, eles podem ter mais de 3.300, 3.400 prefeituras e eles podem ter o Senado absolutamente dominado no sentido de determinar impeachment de ministro da Corte Constitucional do país. Ficou nervoso. É urgente que o campo da esquerda, mas eu digo mais, amplie, os progressistas, os democratas desse país, comecem a pensar, e isso a gente discutia ontem, como reocupar espaço, comecem a pensar urgentemente, né, em como neutralizar essa avalanche que pode estar vindo por aí da extrema-direita. Né? É um risco muito grande para o país. Vai ter renovação de 2/3 do Senado. Nós vamos votar em 2 senadores. Isso quer dizer que o Senado passa a ter uma maioria ultraconservadora, maioria que pode interferir no judiciário, e aí sim... Ah, aí sem os amiguinhos da toga, como é que vocês irão fazer, né? Agora, olha essa parte aqui que interessante, ó. Nós vamos viver meses e meses e meses essa situação de estagnação, traduzindo, no qual as forças políticas, particularmente as que estão no centro do próprio Congresso e no Palácio do Planalto, impedem que se ataque essas questões que os 2 economistas mencionaram de forma efetiva? William, se eu te entendi bem, a sua colocação até se os partidos de centro, os partidos que dão apoio ao governo estariam dispostos. Eu não vejo o próprio governo disposto. A coisa ali de 3... Não vejo o próprio governo disposto, você desistiu. Estariam dispostos, eu não vejo o próprio governo disposto. A coisa ali de 3, 4 semanas, nós fizemos aqui uma longa entrevista com a ministra Simone Tebet, em que a gente colocava ali, olha, o que vem de 2027 em diante é um completo engessamento da execução orçamentária pela tomada absoluta do orçamento por despesas obrigatórias. É mais que isso, Daniel. Daniel, é mais que isso. O governo anunciou um colapso. Exatamente. E a ministra Simone Tebet reconhece isso de uma forma muito franca. Mas quando se pergunta a ela, e eu estou só exemplificando com a Simone Tebet, a resposta seria a mesma de Fernando Haddad. Quando se pergunta, então, o que o governo proporá? Como vai corrigir a rota? Ela é muito franca ao dizer, não existe o menor ambiente político em 2025, que dirá em 2026, para propor e para provar alguma coisa. É verdade. Então, quer dizer, a ministra do Planejamento assume, então, que o governo deixou de governar quase 1 ano e meio antes do fim do mandato. Essa é uma tarefa que fica para 2027, fica cada vez mais claro que em 2027, ainda que a gente tenha um novo governo Lula, a gente vai passar por algum processo de arrumação do orçamento, como foi o arcabouço, como foi a PEC da transição em 2023, mas alguma coisa a ser feita. Que vergonha, né, cara? Até mesmo os jornalistas estão meio que pulando fora já do barco dele. Vocês estão vendo por aí, né? Vocês estão vendo por aí toda essa situação aí, né, cara? Vou te falar um negócio. E tá chegando a hora. Aqui é a hora que tá chegando. It's time. Sim, Caio. E cai a ficha de uma maneira muito negativa, né? Especialmente porque o pessoal começa a perceber que toda essa movimentação que líderes bolsonaristas, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, né, faz em Washington, não é simplesmente bravata, não é? E acho que tem uma crítica que pode ser feita à diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, que é um esforço de não aproximação da presidência Trump, né? Primeiro, isso ficou claro nas questões comerciais, né? O Brasil teve dificuldade de se reunir e discutir esses temas, e me parece agora que toda essa discussão que acontece dentro do Congresso americano, essa possibilidade real de aplicação de uma sanção, ela também tem a ver com uma ausência, né, da diplomacia do presidente Lula nos Estados Unidos. Então, eu acho que existe essa crítica, não é? E existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas, e a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter... Olha isso aqui, a depender do que o Barba, né? Eu lembro do vídeo do Marcel Van Hatten falando que eles estavam falando, papai Lulu, me ajuda. Quem lembra disso aí? Ele falando aí? Claro que um tom jocoso, um tom engraçado.
o tom de deboche, né? Olha isso aqui agora. A simples ameaça, né, da aplicação dessa lei pode criar o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal viu essa tempestade, foi pego de surpresa, né? E aí que está a crítica à falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, porque isso parece que só tem um lado contando a história por Ah, eles estão chateados, cara. É bom ver isso. O desespero deles. Olha isso aqui, ó. Continue aí, Sidônio. Sidônio Palmeira. Continue. No mês de maio. Esse é o índice CNN, você já conhece, o agregador de pesquisas feito em parceria com o IPESP. Falando, né, olhando aqui os números, Lavareda, tem mais uma... Parecia que o governo estava conseguindo conter aquele aumento da desaprovação em relação à aprovação ali entre março e abril, e agora a gente vê um novo repique que a grande explicação tem 4 letras, INSS. Exatamente, Yuri. Veja o seguinte... 55% desaprova o Barba. Eu acho que esse número é maior. Se você também acha, comenta fora Barba. Todo mundo agora comentando fora Barba. Vamos mostrar que o número é muito maior. Há praticamente uma escada descendente do início do ano para cá, janeiro. Para o espectador nosso acompanhar, só fazendo uma conta simples de subtração. O saldo é aprovação menos desaprovação. Janeiro, o resultado era -6, foi -6 do índice CNN. Fevereiro, se agrava, vai para -10, ou seja, cresceu a desaprovação face à aprovação. Março, -13. Quando vem abril, um conjunto de notícias positivas que o governo colocou, inclusive você mencionou há pouco o anúncio, o envio da proposta de isenção para quem ganha até R$5 mil do imposto de renda. O governo teve um respiro e o saldo, então, eu usei a expressão à época, deixou de piorar. A aprovação deixou de piorar. Saiu de -13 para -11. E agora cai novamente e vai para -15. Agora está levemente pior do que estava em março, ou seja, o governo, do ponto de vista de margem, perdeu, Yuri, os ganhos que com muito esforço havia conseguido obter no mês de abril. É mais ou menos que nem dieta, né? Aquilo que você consegue perder, você... É isso aí, ele recuperou. Olha esse daqui, ele dizendo que se reunia todo ano com a Contai, que é uma do INSS, olha aí. Todo ano eu faço uma reunião com reitores para ouvir a reivindicação de vocês. Todo ano eu faço reivindicação com Sem Terra. Todo ano eu faço reunião com a Contag. Todo mundo tem o direito de apresentar reivindicações. Contag, Barbudo. Interessante, hein? Interessante, hein? Eu tô com 1000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, ele não quer trabalhar porque o salário que você paga é pouco. Paga um pouco mais para ver se ele não vai trabalhar. Pague 2.500 pra ver se ele não vai trabalhar. O que o Lula não conta é que pro funcionário receber 2.000 de salário bruto, o patrão tem que pagar INSS patronal 400, FGTS 160, 13º por mês custa 166 ao patrão, férias uma vez por ano 166 por mês. Quando entra de férias tem direito a receber 1/3 do salário a mais, que dá 55 por mês. Multa rescisória 64, R$1.011 a mais, e do seu salário de 2.000 é descontado 180 do INSS e ainda 120 do Vale Transporte. Ou seja, você recebe 1.700 líquido e o seu patrão pagou 3.011. O que eu não entendo é por que é descontado o Vale Transporte. Quer dizer, que eu tô pagando pra ir trabalhar. É brincadeira uma coisa dessa, hein? E tá pagando 77% a mais do que você recebe. O Brasil é um dos países com mais processos trabalhistas no mundo todo. Cerca de 11.500 processos por dia útil. Agora o Bolsa Família, 54,3 milhões de pessoas são beneficiadas. O programa, que deveria ser a porta de saída pra fome, virou o sustento permanente pra milhões de pessoas. No final das contas, quem carrega tudo isso nas costas são os empresários que movimentam a economia do país e os poucos trabalhadores honestos que ganham menos do que deveriam por conta de toda essa burocracia. Pois é, isso aí o Painho não fala, o Painho. Agora olha que cena bonita, pessoal, isso aqui é lindo, né? A senhora ganhou uma toalha com a foto do nosso capitão e ficou encantada, olha aqui. Eu comprei um presente pra senhora. Abre. Olha aí. Ó. A senhora agora vai se enxugar com a toalha do Bonusado. Cara, que comprou pra mim? Ah, que lindo, velho. O caminho dele tá aqui, o cabelo, velho. Olha como ela gostou, que bonito. Ela enterra. Olha, que coisa linda. Meu Deus. Acima de todos. Deus acima de todos. É, isso aí.
Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Agora, fica aqui do seu lado. Eu não sei. Fica aqui pertinho de você. Por enquanto você não gosta de mim. Mas ele gosta de você gosta. Ele gosta de você. Tem uma linha cortada? É ele. Tem uma linha cortada? É ele. Ele operou, foi ele. É ele que eu gosto. É ele. Ô, meu carinho. Será que você gosta de mim mesmo? Você trocou a sua namorada? Que bonito, né, pessoal? Poxa, são esse tipo de coisa assim que eu fico muito feliz, muito alegre de ver. E isso aqui eu achei engraçado. Eu sei que você deve ter visto, mas vale a pena ver de novo isso aqui, ó. Foram pedir socorro pro papai Lula. Lula, nos ajuda, pelo amor de Deus, Lula! Vão cancelar nossos cartões de crédito, Lula! Com o dinheirinho que nossas famílias ganham dos processos que nós julgamos no STF, Lula, papai Lula, nos salve! É isso que nós estamos vendo agora com... Isso aqui é muito bom. Papai, ai, que isso. E o Lacron, é Lacron ou Macron? Esqueci, né? Parece que a esposa dele é boxeadora, tá? A esposa dele é boxeadora. Eu não sei. Já vamos acompanhar aqui. Mas me falaram aí, pelo vídeo aqui, ela é boxeadora, ela. Atleta. Ela é atleta de altíssimo nível, tá? Olha aí. E o Macron que tomou um tapão da mulher ontem, ó, na saída do aeroporto, não vê? Mas ele é atleta. Né? Tapão na cara. Não tem pena dele não, tá? Ele merece apanhar mesmo, porque ele é ele é um maldito presidente de esquerda que temos por aí, né? E ele alega que é uma brincadeirinha, que ele e a mulher dele costumam brincar de se tapear na cara. Mas a imprensa francesa já desmentiu. A imprensa já disse que ultimamente a relação deles está abalada porque a mulher dele descobriu uma traição. Ih, rapaz, descobriu uma traição. Uma traição. Então as últimas semanas não tem sido muito fáceis para esse esquerdista aí. Bom, aí eu faço duas perguntas para vocês. Vocês já pensaram se fosse um cara de direita dando um tapa ou um empurrão na mulher? Já pensou? Caraca, cara. Então quer dizer que a esposa tá desconfiando que ele pulou a cerca. Tá desconfiando que o Lacron pulou a cerca. Vocês estão sabendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? Olha aí. Salve, rapaziada. E aí, boa tarde. Tamo aí. Olha quem tá aqui do meu lado aqui, ó. Patrola. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá ligado aqueles vídeos que tá correndo aí na internet aí, sobre aqueles trator na pista ali no Rio Grande do Sul, os caminhões ali, os caras avisando que vai parar a pista? Ah, vocês lembram? Vocês estão me perguntando isso aí direto. Lembrando que hoje é dia 23, patrão? 23. Hoje é dia 23 de maio de 2025. Então, vocês lembram que vocês estavam me perguntando, né? O Patrola sabe o que é. E ele vai falar pra vocês aqui. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar o que é que os fazendeiros estão fazendo lá. Fala aí, patrão. Todo mundo sabe que no ano passado o Rio Grande do Sul sofreu com chuvas, né? Enchente e tudo mais. No ano passado, eles não conseguiram pagar lá os financiamentos do Plano Safra. Até porque perderam tudo, dá pra entender, né? Você planta, tem um certo período pra você plantar e pra você colher. Se vier a chuva, como é que eles vão colher e vender pra poder ter o dinheiro e pagar? Faz sentido. Ou seja, ficaram com a dívida do ano passado, 23, 24. Refinanciaram tudo para plantar 24 e 25. E aí veio seca. E os caras não conseguem cumprir com os pagamentos. E estão pedindo a seguritização, que é acionar o seguro safra, mas o governo não aciona. E aí, com 2 anos de dívida, os bancos, porque o governo não dá o dinheiro direto para o plantador, para o produtor rural, ele passa para uma instituição bancária, e essa instituição bancária é quem empresta para o pessoal. Então, é a instituição bancária que quer tomar as terras dos rio-grandenses, dos agricultores do Rio Grande do Sul. Por isso o protesto, por isso eles estão lá na beira da pista, embaixo de lona com família, criança e tudo mais. É um absurdo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então peraí, patrão. Então quer dizer que além deles do governo não ajudar em nada quando deu aquelas tempestades lá no Rio Grande do Sul, né, o alagamento, foram lá para salvar um cavalo, né? Foram lá para salvar um cavalo. Além deles não ajudar em nada, então estão dando um jeito dos produtores perder as terras, então. Vão tomar a terra dos caras que levantam antes do sol nascer, para botar comida na mesa de todo o brasileiro, porque muito do Rio Grande do Sul alimenta o país inteiro. Por exemplo, quase 60% de todo o arroz plantado é no Rio Grande do Sul, que a gente consome no Brasil inteiro. Quase Caramba, muita coisa, né? 60% do arroz plantado no Rio Grande do Sul alimenta todo o país. Por aí, tá? Ainda tem muita coisa que o Rio Grande do Sul produz e que leva para o país inteiro. E quero dizer, já falei no meu vídeo e vou repetir aqui. Nós, caminhoneiros, sofremos na pele injustiça. Falta de reconhecimento, falta de respeito com a nossa categoria. Vou colocar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, tá? Para que vocês possam acompanhar também e nós darmos segmento, ó.
e darmos seguimento, né, ao nosso conteúdo. Cara, eu vou te falar, olha essa situação aqui. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tenha que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. O que agora a Procuradora... Caraca, eu vi a Daniela Lima defender a Michele e vi agora, esqueci o nome dele, defender o Eduardo, cara. O que tá acontecendo com esse pessoal, cara? É o efeito Laranjão? A Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem, dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais. Fica cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro. Olha só o que eles estão admitindo. Eu vou te falar, eu nunca imaginei que veria isso. Eles dizendo esse tipo de coisa. Eu nunca imaginei, cara. Ele tá vendo, rapaz? Olha isso daqui, olha isso daqui. Isso aqui é muito legal, muito legal. Eu tenho que trazer. Eu vou trazer aqui, ó. Olha aí. Põe na tela de tudo. Vem aqui que eu quero fazer uma pergunta assim básica, só pra saber mesmo. Quantas pessoas já foram presas pelo rombo do INSS? Bota aí, pergunta aí. Quantas pessoas? Coloca aí. Já deram 48 horas para dar explicação e devolver o dinheiro? Quantas pessoas já foram presas para não prejudicar a investigação? Só pra saber mesmo. 2 pesos e 2 medidas, não é isso? Democracia relativa? Pois é, né? A pergunta e a indagação dela é interessante. Quantas pessoas? Porque antes a gente via 24 horas, 48 horas, e bababá, e bibibi. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Comenta, eu assisti o vídeo todo se você chegou até o fim deste vídeo. Muito obrigado, fui.